Pondé, você falou agora há pouco que a masculinidade tóxica tem origem no conceito de reparação histórica. Você acha que essa ideia de que os meninos devem pagar, tem uma dívida histórica para com as meninas, para com as mulheres, ela pode acabar fazendo com que essa categoria, meninos e homens, acabe se transformando numa categoria de pessoas com menos direitos que os outros cidadãos ou com nenhum direito? Eu acho que não. O conceito de reparação histórica, ele tende, pelo menos até hoje, desde quando ele surgiu, mais para se materializar em busca de reparação material, financeira inclusive, reparação de direitos sociais, por exemplo, direito a ter de novo identidade dentro daquela nação, igualdade de direitos do Estado de Direito. Mas se a gente somar a ideia de reparação histórica, portanto, de uma culpa ancestral, que é o que está em jogo no conceito de reparação histórica, há um outro conceito muito operacional no mundo acadêmico chamado interseccionalidade, que inclusive a gente já discutiu no Linhas. A teoria da interseccionalidade, ela pressupõe, está vinculada diretamente a um outro conceito que circula por aí, que não precisa dela mas está muito vinculado a ela e ela faz uso dele, que é o conceito de lugar de fala, né? Porque a teoria da interseccionalidade pressupõe que pessoas que participam de mais do que um conjunto de oprimidos, daí a intersecção dos conjuntos, como a gente estava na escola, essa pessoa ela tem mais lugar de fala do que uma pessoa, por exemplo, que só participa de um conjunto de oprimidos. Por exemplo, uma mulher é oprimida por definição porque é oprimida. Agora, uma mulher negra, lésbica... Ela tem mais, ela tem lá uma região de intersecção entre 3 grupos de oprimidas e ela está nessa intersecção. Portanto, o lugar de fala dela é mais amplo, certo? Então, como toda teoria de vocação autoritária, como é a teoria da interseccionalidade, porque você identifica uma teoria com vocação totalitária quando você produz uma armação teórica abstrata e aí você começa a interpretar a realidade o tempo inteiro a partir dessa armação teórica abstrata. É aí que vai acontecer os mecanismos de exclusão, opressão, ou seja lá o que for, assim como quando você construiu-se já no passado uma teoria abstrata, por exemplo, de que judeus são maus, então você pode matar, pode estuprar, pode roubar, assim como no passado se construiu teorias de que os negros não eram gente, então você podia transformá-los em escravos, espancá-los, vendê-los, né? Então, um risco que eu vejo nessa teoria da interseccionalidade é porque hoje ela já pressupõe em certos ambientes que, por exemplo, um homem branco heterossexual cis não teria lugar de fala naquele ambiente. Por exemplo, numa universidade, se eu não participo de nenhum grupo de oprimidos, como é o caso do homem branco heterossexual... Então você é opressor. Você é opressor em todos os níveis. Portanto, você não tem lugar de fala. Se em algum momento alguém supor que, por exemplo, aqueles que são opressores, segundo a teoria da interseccionalidade, de fato não podem se manifestar em determinada situação porque é homem branco heterossexual, então, se a priori, qualquer situação que acontecer entre um homem e uma mulher, a priori, sem nenhuma comprovação, o homem for sempre culpado porque ele é branco heterossexual, você está caminhando... E é claro que aqui eu estou levantando uma hipótese, não necessariamente precisa acontecer, e nem espero que aconteça, mas você caminha para uma situação de risco muito grande, que é o chamado estado de exceção, que é o que aconteceu
em regimes totalitários, de base racial, por exemplo, com os alemães, o que os alemães fizeram com os judeus, por exemplo. Né? Cidadão sem direito. É um cidadão que não tem mais cidadania. Então, o Estado continua funcionando normalmente, mas aquele grupo específico é considerado um grupo por culpa dele mesmo, certo? Por culpa dele mesmo, porque ele cometeu atos que o fez com que esse grupo merecesse esse tratamento, ele está excluído do Estado de Direito. Isso é o chamado Estado de Exceção, que é uma teoria que os fascistas europeus da primeira metade do século XX transformaram numa teoria jurídica e política, né? A teoria da interseccionalidade, na hora que você entende que um determinado grupo não tem direito de falar, não pode argumentar, não pode emitir opinião, você já está vivendo, ainda que não juridicamente no Estado, numa teoria de exceção. Portanto, a teoria da interseccionalidade, quando é praticada na imprensa, na mídia, nas escolas ou nas universidades, já são uma prática de estado de exceção.